Bom dia a todos. Espero que estejam todos de boa saúde, bem como os vossos familiares. Continuamos todos confinados às nossas casas, provavelmente por algum tempo ainda, pelo que se justificam estas conversas no âmbito da disciplina de Desenho e Pintura da Universidade Sénior. Pelo facto destas aulas serem de natureza essencialmente prático e não vos poder acompanhar pessoalmente, recorro à teoria que está subjacente à história de arte em geral. Assim, na aula anterior, comecei pelo princípio, pela arte dos povos primitivos, que normalmente designamos de arte rupestre. E hoje vou falar da arte egípcia, que se desenvolveu ao longo de 30 séculos. Vamos lá? Uma das principais civilizações da antiguidade foi a que se desenvolveu no Egito. Era uma civilização já bastante complexa na sua organização social e riquíssima nas suas realizações culturais. Além disso, os egípcios produziram uma escrita bem estruturada, graças à qual temos um conhecimento bastante completo da sua cultura. Mas a religião é talvez o aspecto mais significativo da cultura egípcia. Tudo no Egito era orientado pela religião. É claro que o mais conhecido e impressionante da cultura egípcia é a sua arquitetura das pirâmides e das esfinges. Bom, mas não vou falar disso aqui. A arte egípcia estava intimamente ligada à religião, como atrás disse, servindo de veículo para a difusão dos preceitos e das crenças religiosas. Por isso era bastante padronizada, não dando margem à criatividade ou à imaginação pessoal. Assim, os artistas egípcios foram criadores de uma arte anónima, pois a arte deveria revelar sempre um perfeito domínio das técnicas de execução e não o estilo do artista. Dessa forma, a pintura e nos baixos relevos existiam muitas regras a serem seguidas e entre elas a lei da frontalidade, que tanto caracteriza esta arte indígena. Era rigidamente obrigatório. Essa lei determinava que o tronco da pessoa fosse representado sempre de frente, enquanto a cabeça, as suas pernas e os seus pés eram vistos de perfil. Bom, de acordo com essa convenção, a arte não deveria apresentar uma reprodução naturalista que sugerisse uma ilusão da realidade. Assim, diante de uma figura humana retratada frontalmente, o observador não poderia confundi-la com o próprio ser humano. Pelo contrário, deveria reconhecer claramente que se tratava de uma representação. A manifestação artística que ganhou as mais belas representações no Antigo Império foi a escultura. Apesar de, nessa arte, existirem também muitas convenções, a escultura desenvolveu uma expressividade que surpreende o observador. As estátuas revelam dados particulares dos retratados, a sua fisionomia, os seus traços faciais, a sua condição social. Um bom exemplo disso é a imagem de um escriba, representado no gesto típico da sua função. Entretanto, durante o Médio Império, os sacerdotes detinham imenso poder e passaram novamente a dirigir o Egito ao lado do faraó Tutankhamon. Mas o novo faraó morreu com apenas 18 anos de idade. Na sua tumba, no Vale dos Reis, o pesquisador inglês Howard Carter encontrou, em 1922, um imenso tesouro. O túmulo desse faraó é uma grande construção formada por um salão de entrada, onde duas portas secretas dão acesso à sala sepulcral e à chamada Câmara do Tesouro. O tesouro encontrado era constituído por vasos, arcas, um rico trono, carruagens, esquifes e inúmeras peças de escultura, entre as quais as duas estátuas de quase 2 metros, representando o jovem soberano.
A múmia imperial estava protegida por 3 sarcófagos, um de madeira dourada, outro também de madeira, mas com incrustações preciosas, e finalmente o que continha o corpo do faraó, em ouro maciço, com aplicações de lápis lazuli, coralinas e turquesas. Após o reinado de Tutankhamon, os reis da dinastia seguinte preocuparam-se em expandir o poderio político do Egito. Essa expansão foi conseguida por Ramsés II, consequentemente toda a arte do seu reinado foi uma demonstração de poder. Isto pode ser observado nas estátuas gigantescas e nas imensas colunas comemorativas dos feitos políticos desse soberano. Data também dessa época a utilização dos hieróglifos como elemento estético que começam a ser esculpidos nas fachadas e nas colunas dos templos com a intenção de deixar gravadas para a posteridade os feitos do tal Ramsés II. Assim, passaram a fazer parte da ornamentação das próprias obras arquitetónicas. Após a morte de Ramsés II, o poder real tornou-se muito fraco e o império passou a ser governado pelos sacerdotes. Com isso, houve uma estabilidade apenas aparente e as ameaças de invasão acabaram tornando-se realidade. O Egito foi invadido sucessivamente pelos etíopes, persas, gregos e finalmente pelos romanos. Essas invasões vão aos poucos desorganizando a sociedade egípcia e, consequentemente, a sua arte, que, influenciada pela dos povos invasores, vai perdendo as suas características e refletindo a própria crise política do Império. Na conversa da semana passada, disse-vos que falaria das vossas atividades e das vossas obras no âmbito da disciplina de Desenho de Pintura da Universidade Sénior. De facto, é já um percurso de cerca de 5 anos que fazemos juntos e do qual eu fiz vários registros que vou aqui recordar. As primeiras aulas de desenho tiveram lugar em 2013 nas instalações da Escola Silvina Candeias. Ainda eram poucos alunos e foi possível nessa altura ainda gerir o espaço e as condições de trabalho. Quando começavam, quase todos diziam que não tinham jeito nenhum para o desenho. Com poucas exceções, referiam que praticamente nunca tinham pegado num lápis e muito menos num pincel. Foi muito difícil convencê-los que de facto eram mesmo capazes. Acho que hoje já estão convencidos disso e mesmo orgulhosos das obras, que já foram muitas, que conseguiram realizar com bastante êxito. Com conhecimento, treino e persistência tudo se aprende e se pratica, não é? E o desenho e a pintura não são exceções. Aprende-se a desenhar e a pintar justamente desenhando e pintando. O caminho faz-se a andar.
a vinda progressiva de mais alunos e a consequente necessidade de formar 2 grupos, foi preciso procurar instalações mais adequadas. O Instituto Politécnico de Porto Alegre cedeu-nos a Sala de Artes Visuais da Escola Superior de Educação e desde 2018 que são lá dadas as aulas em muito boas condições para a prática destas disciplinas de desenho e pintura. As técnicas que ensinamos são essencialmente a grafite sobre papel ou cartolina no desenho e a tinta a óleo sobre tela na pintura. Bem, a nossa preocupação antes de ensinar a desenhar e a pintar foi sempre a de ensinar a ver. E essa talvez seja a diferença do método que leva os alunos a fazer coisas que nunca pensavam fazer. Na aula passada lancei-vos aqui um desafio que tinha a ver com a interpretação de uma pintura, neste caso de minha autoria. Houve várias respostas e, como eu esperava, com visões distintas e muito curiosas, provando o que eu há muito teorizava sobre a fruição das obras de arte. Eu penso que a partir do final da sua criação, a obra deixa de ser do seu autor e passa a ser exclusivamente do seu fruidor, daquele que a contempla. E cada um vê cada obra com toda a sua cultura, a sua educação, a sua formação, a sua emoção e a sua circunstância. O que faz da obra propriedade intelectual exclusiva e privada do fruidor, que pode, num determinado patamar emocional, ser tanto ou mais artista que o próprio autor. Por isso, o valor de cada obra fica para cada um ao nível do gosto ou não gosto. Não temos que fazer favores e gostar do que não gostamos, porque quem ganha com isso são os críticos e os mercadores de arte que valorizam em milhões obras de que poucos gostam. A cumplicidade sente-se no toque. De braço dado, olham o filho que os informa que vai emigrar para longe. Ela já não chora, mas ainda guarda o lencinho molhado na mão. Resignada, ampara o marido, a sua companhia de sempre, para sempre. Ele não chora e aceita. Tem na expressão a desconfiança da experiência de vida. Esquece do café, que jaz frio à sua frente. Esse café que a sua companheira preparou para ele, mesmo ao seu gosto. E sabe que ainda assim, nunca na vida estará sozinho. Vida dura a nossa.
A luta pela sobrevivência sobrepôs-se quase sempre e matou sonhos, aspirações, grandes e pequenos momentos de felicidade. Mas a tranquilidade chegou, feita de cansaços, mas também da cumplicidade da aceitação. Aqui estamos, como somos. Retrato do drama que em muitos lares se vive atualmente. O desânimo é grande. A impotência vai-se apoderando de nós. Nem o cafezinho, que em situações normais nos daria alguma vitalidade para prosseguir surto efeito. Confinados, com futuro imprevisível, mas que se vislumbra muito pouco risonho. Resta-nos a felicidade de ter um ombro amigo do nosso lado. O distanciamento social é grande. Precisamos de sentir o outro, repousar a cabeça no ombro de alguém que amamos e está na mesma barca. Um pouco à deriva. Uma vida de trabalho comendo o pão que o diabo amassou. Vê-se agora na contingência de tudo perder. Assim, termino, quase como comecei. Esta pintura é um retrato fiel da situação atual. Os textos que acabaram de ouvir são da autoria de Maria Goretti Mamed, Teresa Salema e Ana Bravo, e foram lidos por Jorge Almeida. A todos muito agradeço, como igualmente agradeço a participação de Lucinda Caroço, João Milhano, Alice Robalo e Mário Sousa. Bom, e por hoje é tudo, que o vídeo já vai bastante longo. Espero que tenha sido do vosso agrado, interessante e sobretudo útil. Uma boa semana dentro do possível, dentro de casa, e fiquem bem.